Olá pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Alex Alves, né? Sou advogado, empresário de CFC, né? E atuante em algumas áreas do direito, uma delas, direito do trabalho, tá? E um problema muito comum que eu vejo na maioria das ações em que eu atuo são problemas relacionados a controle de horas, tá? Controle de jornada. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona o banco de horas, tá? Para que você possa fazer de forma mais assertiva e evite problemas futuros, tá? Então presta atenção, é uma aula muito curta, mas que vai esclarecer algumas dúvidas para vocês. Se você ficar comigo até o final, eu vou disponibilizar ali o link para que você possa baixar o material e ficar com esse e-book aí dessa aula, tá bom? Onde eu vou falar muito sobre controle de jornada. Então fique comigo, aproveite aí que vai ser rápido e muito proveitoso, tenho certeza. Aproveito também para convidar vocês a me seguir no Instagram, tá? Alex Alves, alexalves.adv, tá? É o meu perfil no Instagram. Lá eu trago dicas, tanto dicas relacionadas ao direito, né? Eu sou especialista, né, pós-graduado em direito de trânsito e gestão. Então eu trago dicas de gestão ali, de direito de trânsito, também algumas dicas sobre direito do trabalho, principalmente para a categoria de profissionais do trânsito. Vai ser muito importante que vocês conheçam todos os seus direitos e deveres, e isso eu trago muito lá no meu Instagram. Então, segue lá. E vamos logo para a aula, sem enrolação. Bom, então é isso. Vamos falar então do banco de horas, tá? Entender como esse banco funciona, quando pode ser feito, qual é o limite de horas, qual é o limite que você tem para compensar essas horas. Tudo isso é muito importante, tá? Para que você evite então problemas futuros. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, que o banco de horas funciona através de um acúmulo e compensação de horas extras dos colaboradores. Então sim, são horas extras, horas que eles fazem após o horário normal de trabalho, a jornada normal de trabalho. Ele funciona de forma semelhante a uma conta bancária. Então, ao invés de acumular dinheiro, ele vai acumulando hora. Então, segunda-feira, o colaborador ultrapassou, né, excedeu a sua jornada ali em 1 hora. Vai lá para o banco, 1 hora. Terça, 1 hora. Quarta, 1 hora. Na sexta-feira, ele vai ter acumulado 5 horas. Tá? Digamos, então, que esse seu colaborador ele não trabalhou no sábado, onde ele deveria cumprir uma jornada de 4 horas, normalmente. Ele não tinha um saldo de 5 que ele acumulou durante a semana? Se ele não trabalhou no sábado, automaticamente, na segunda-feira, ele terá um saldo de 1, né? Os 5 que ele acumulou, menos os 4 que ele ficou dispensado, que ele folgou, foram compensadas essas horas e na segunda-feira ele vai ter 1 hora. Tudo bem, dessa forma, na medida que o funcionário faz hora extra, então ele vai acumulando, né, de forma positiva, ao passo que essas horas são compensadas e descontadas do saldo do colaborador, que foi exatamente o exemplo que eu citei. Ocorre que o mesmo acontece de forma inversa. Então veja só, se o colaborador não possui um saldo de horas e sai antes do término do seu expediente, essas horas acumulam-se de forma negativa e o colaborador deve trabalhar a mais para compensá-las. O que aconteceu? Principalmente com a reforma trabalhista, onde essas alterações foram possíveis, ela ocorreu antes desse período da pandemia, né? E no período de pandemia, muitos comércios tiveram suas atividades interrompidas, né, por conta desse terrível mal aí que nós passamos, nessa pandemia danada aí. Pois bem, diante disso, muitos funcionários ficaram em casa, né? Às vezes o trabalho dele era um trabalho que não dava para ser feito em casa. Então eles foram acumulando horas negativas, né? Ao passo que, quando as atividades retornaram, esse banco de horas dele estava negativo. E ele teve que trabalhar para pagar esse saldo negativo. Até aí tudo bem. A questão de compensar positivamente ou negativamente não tem problema algum, tanto porque é legal, desde que ela seja feita da forma correta. E o que eu percebi na maioria das ações, principalmente essas pós-pandemia aí, né, de relações jurídicas pós-pandemia, foi que o banco não foi aplicado de forma correta e dessa forma abriu margem para que o colaborador
reclamasse seus direitos e que esse banco de horas fosse desclassificado, né? Fosse desconstituído e fosse tudo convertido em hora extra. Então é esse cuidado que temos que ter, tá? Tanto você que é o empregador, quanto também o colaborador conhecer os seus direitos, né? Então o banco de horas aparece na consolidação, né, na CLT, na consolidação das leis de trabalho, no artigo 59, e diz que a empresa pode ser dispensada do acréscimo no salário dele, caso ela opte pela compensação de jornada. Então, veja bem, quem pode optar pelo banco de horas? A empresa. Nesse caso, ela não precisa de aval do colaborador para que ela opte pelo banco de horas. Só que tem um requisito importantíssimo para que ela possa ter essa opção, tá? Essa modalidade só pode ser adotada mediante acordo ou convenção de trabalho. Além disso, é importante que a empresa não ultrapasse 10 horas. Então, ele não pode fazer mais do que 2 horas além da jornada dele. Então, veja, isso aqui é exatamente o ponto. Você tem que consultar a sua convenção coletiva de trabalho. Se você não sabe, converse com o seu contador, tá? Para que você verifique se a sua categoria está contemplada com essa possibilidade de compensação lá na convenção coletiva, tá? Então aqui, como eu atuo muito no Centro de Formação de Condutores, principalmente na região de Guarulhos, Litoral Norte, Vale do Paraíba, tá? Está contemplada. A convenção coletiva prevê claramente a possibilidade de compensação de horas. Se você está em um outro estado, está em uma outra cidade fora dessa convenção que eu mencionei, né, aqui do Centro de Formação de Condutores, também tem outras categorias, né? Se você trabalha em outro tipo de função, em um outro tipo de empresa, você tem que verificar a sua convenção coletiva de trabalho se tem essa previsão. Se tem, não é opção do trabalhador, não é ele que não é o colaborador que vai ter que dar o aval para ser feito o banco de horas. A própria empresa pode optar pelo banco de horas. Por quê? Porque o sindicato desse funcionário, desse colaborador, e o sindicato patronal já conversaram sobre isso, já apertaram as mãos dizendo que essa compensação é legal, é válida e pode ser feita, portanto não precisa mais que as pessoas envolvidas conversem e façam uma transação sobre isso, até porque já está então autorizado, tá? Então, não esqueça, verifique a convenção coletiva. Peraí. Fiz uma caquinha aqui. Tá. Fiz a convenção coletiva, tá? Beleza. Segunda situação. Acordo individual, então. Não tá, vamos dizer que não esteja na sua convenção coletiva. Acordo individual, você empresário e você colaborador, pode apertar a mão e fazer esse tipo de acordo? O que você acha? Pode ou não pode? Pode, tá? Também existem regras, mas pode. O banco de horas, pela reforma trabalhista, permite que ele possa ser adotado mediante um acordo individual escrito. Significa que pode haver uma livre negociação entre o empregador e um único empregado, tá? Um único que eu digo assim, o empregador e um empregado especificamente. Ele pode fazer esse acordo com vários empregados, desde que seja individualmente, tá? Para adoção do banco de horas. Então pode. Vamos lá, empregador, empregado. Sentam, conversam, o empregador explica para ele as condições e faz a proposta. Veja, nós temos que fazer um acordo para que haja essa compensação. Vai ser bom para você também, porque você vai poder compensar os feriados, emendar feriados, né? Então você vai ter dias de trabalho de folga se você acumular um banco. Por exemplo, eu tive um colaborador na minha empresa uma vez que ele ficou quase 30 dias em casa descontando o banco de horas dele. Porque ele acumulou muito, tá? Até porque, vocês vão ver lá na frente, que você pode fazer o acúmulo de até 12 meses quando está a previsão na convenção coletiva. Então ele acumulou muitas horas. E nessa dele acumular muitas horas, uma hora ele tem que zerar esse banco. E aí ele me questionou, né? Me pediu, me solicitou ali, posso fazer uma viagem, né? Minha família mora em outra cidade e tal, não sei o que. E pode.
Pode sim. O que você vai querer? Ah, eu quero tirar férias. Não, não. Você tem banco de horas. Pode sair. Vamos ver quanto você tem de saldo de banco. Você fica pelo banco de horas. Tudo bem para você? Tudo bem. Ele ficou quase 30 dias afastado da empresa, recebendo, obviamente, seu salário, pagando ali, onde a empresa estaria, então, pagando o banco de horas que devia a esse trabalhador. Então, é bom para o trabalhador também. Não é ruim para o colaborador, tá? Bom, vamos adiante. Então, pode. É possível realizar um acordo de compensação de jornada individual, tácito ou escrito, para que as horas sejam compensadas no mesmo mês. Tudo bem, nesse caso aqui, tácito ou escrito, porque você pode fazer por escrito, como você pode simplesmente impor de forma implícita esse banco com o trabalhador. Só que o que acontece? A nossa recomendação, porque tudo que acontece de forma tácita, né, de forma automática, é ruim. Então nós orientamos a que todas as compensações sejam feitas por escrito. Então façam um acordo por escrito, até porque isso serve como prova numa eventual ação trabalhista, né? Você tem um acordo firmado com esse trabalhador de compensação, tá? E o desconto máximo, o tempo máximo que você tem para compensar esse banco, diferentemente daquele que é autorizado pela convenção coletiva, é de 6 meses. Então essa é a grande diferença, tá? A compensação dessas horas deve ser feita em no máximo 6 meses após o acordo firmado. Então você firmou um acordo com o colaborador, a empresa, colaborador, acumulou horas, no máximo em 6 meses você tem que fazer essa compensação, tá? Então eu coloquei aqui no quadro as principais diferenças. Então quando o acordo é individual, você precisa fazer esse acordo por escrito, né? Não está aqui, mas depois eu vou acrescentar para vocês. Você precisa fazer esse acordo por escrito. Ele tem que ser compensado no máximo em 6 meses e não tem limite de horas excedentes. No caso da convenção coletiva, quando ele está previsto em convenção coletiva, não precisa ter nada escrito individualmente, até porque já está na convenção. Você tem 12 meses, tá, para fazer essa compensação e você só poderá exceder no máximo 2 horas da jornada desse colaborador, tá ok? Bom, como fica o banco de horas quando o funcionário é demitido? Também é uma questão importante. No caso de uma demissão, quando o colaborador ainda tem horas positivas no banco a serem compensadas, a empresa deve efetuar o pagamento como horas extras. Então, vamos lá, ele acumulou 20 horas no seu banco de horas e por algum motivo a empresa precisou dispensar esse colaborador. Nesse caso, essas 20 horas não serão compensadas um por um, como é no banco de horas, que ele ultrapassa 1 hora, ele folga 1 hora. Ele ultrapassa 2 horas, ele folga 2 horas, que nós chamamos aí de 1 por 1. No caso, se ele for demitido e tiver um saldo positivo no banco, essas horas que ele tem acumulado no banco não são pagas 1 por 1. São pagas como horas extras, ou seja, hora mais 50% da remuneração dele ali, do salário dele, tá? Então, é no mínimo em 50% o acréscimo que terá nessas horas por conta de ser feito o pagamento como horas extras e não mais compensado como banco, tá? Mas isso no caso de uma demissão, então. Qual a melhor forma de controlar esse banco de horas? Né? Outra questão, e aí que mora o perigo, aí é que as coisas acontecem. O banco de horas ele é ligado à jornada de trabalho. Portanto, a empresa tem que ter um bom controle, um excelente controle de jornada, tá? Então aí eu não vou fazer recomendação nenhuma, mas um cartão de ponto, né? um sistema que controle a jornada, um sistema automatizado ou um controle manual, não importa. O que importa é que você tem que ter um controle de jornada e esse cartão, se você fizer em cartão, é importante que esteja corretamente preenchido e também esteja assinado pelo colaborador. Então afinal ali do mês, né, completou o mês de trabalho, aquele cartão é recolhido, preenchido, né, já foi preenchido durante o mês e assinado pelo colaborador, que é o responsável pelas informações que estão naquele cartão, tá? Foi ele que fez a anotação.
Então você pode fazer com folha de ponto, cartão de ponto, sistema de ponto, não interessa. O que importa é que esse controle tem que ser muito bem feito. E aí, de posse desse cartão, se você está fazendo tudo manual, você vai jogar isso numa planilha, sei lá, faz uma planilha no Excel. E aí nessa planilha você vai controlando esse banco e faz a compensação dentro daquelas regras que eu citei anteriormente. Se for um acordo escrito, 6 meses para compensar. Se for um acordo pela convenção coletiva, 12 meses para compensar, tá? Então é o que diz ali. Os colaboradores que mostram a jornada, se a jornada foi feita de forma correta, onde se tiverem atrasos, horas extras e até mesmo faltas. Esses fatores determinam o saldo do banco de horas. Outra coisa também que eu vou falar mais adiante em outra aula, inclusive, é sobre os atrasos, né? Sobre as faltas, qual é o limite, até quanto tempo ele pode atrasar, tá? Qual é a consequência de faltas, né? Se tem uma consequência muito importante no caso de uma falta, por exemplo, é que se o colaborador ele falta ali numa jornada, num dia, né? Durante a semana, ele perde o seu descanso semanal remunerado, né? Vocês sabem que todos os colaboradores eles têm direito a um dia de descanso semanal remunerado, normalmente é aos domingos. Então ele recebe o domingo, mas não trabalha no domingo. Se ele falta durante a semana, ele perde o pagamento do domingo também. Perde o dia que ele faltou e perde o domingo, mas isso é um outro assunto. Bom, pessoal, então é isso. Vamos lá, vamos voltar aqui para a tela. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Foi bem tranquila a minha apresentação. Básico que precisam saber está tudo nesse slide. Vou disponibilizar esse slide para vocês. Basta que vocês me sigam aí no Instagram, né, alexalves.adv. Vai lá no meu direct, fala assim, eu quero o slide lá do controle de jornada, eu quero o slide que fala sobre compensação de horas, que eu mando para vocês esse slide. E aí quando vocês tiverem dúvida, você dá uma olhadinha ali, já tem o materialzinho atualizado, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima.